Conta pra mim, você vai fazer Polícia Penal do Ceará, Polícia Penal do Piauí, banca no CEP, banca Idecã e ainda tá patinando na redação, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe como estudar essa matéria, nem sabia que precisava estudar redação, talvez nem sabe que vai cair redação nessas provas. Então vamos lá, vou te mostrar hoje um modelo pronto, que está 100% alinhado ao perfil das duas bancas, né? No CEP e Idecã. Eu vou te mostrar esse modelo e ao longo do vídeo eu vou te explicando um pouco mais sobre essas duas bancas. Então, vamos lá, professor Ari aqui, o brabo da redação. O tema de hoje, galera, é este aqui, ó, os efeitos da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo. Como assim, professor? Como assim? Efeitos da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo. Ó, vocês devem ter consciência de que a violência ela traz consequências no nosso dia a dia. Nós somos diretamente afetados pela violência, seja quando a gente diminui ou quando a gente deixa de fazer uma viagem, por exemplo, para um lugar que a gente tanto quer conhecer porque lá é violento, seja porque nós sofremos abalos psicológicos por causa da violência, seja porque a economia vai sofrer danos por conta da violência. Então, a banca está pedindo para você mostrar na sua redação quais são esses efeitos. E aí eu sempre digo, lá no meu curso teórico, eu sempre falo, mano, nas aulas de interpretação, cuidado com essas palavras pequenas, efeitos. Efeitos é uma dessas palavras. Efeitos, a banca está dizendo claramente, eu quero os efeitos, eu não quero as causas. Eu quero os efeitos, as consequências. Quais as consequências da violência urbana, né, da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo? Ou seja, de que forma as nossas escolhas estão pautadas pela violência urbana. Que efeitos são esses nas nossas escolhas? Então veja, a redação começa aqui, quando você interpreta corretamente o tema, quando você faz bom uso das palavras-chave, você não tangencia o tema. Eu já mostrei outros vídeos aqui, Polícia Penal do Piauí, Polícia Penal do Ceará, casos em que pessoas que até sabiam escrever bem, mas elas tangenciaram o tema. Por quê? Falaram coisas além do que a banca pediu ou aquém do que a banca pediu. Então, muito cuidado com isso. A redação começa antes da primeira linha, nessa fase de interpretação, tá? Lembrando, gente, eu sou piauiense, né? Eu sou lá do Floriano, Piauí. Então, quem tá aí do Piauí, quem conhece Floriano, quem é de Floriano, um forte abraço. Eu costumo dizer que os concurseiros do Piauí e do Ceará são os melhores do Brasil. O nível é muito alto. E assim, eu tenho um dó de quem vai concorrer para esses concursos aí da Polícia Penal do Piauí e Polícia Penal do Ceará e não tá estudando redação. Porque a nota de corte é muito alta. Tipo assim, é absurdamente alta a nota de corte. Para você passar nessas duas provas aí, tanto do Piauí quanto do Ceará, você vai ter que praticamente fazer acima de 85%, 90% dos pontos para entrar na nota de corte da objetiva. Então, quem vai desempatar é a redação. A redação que vale muitos pontos ali, 20 pontos, 30 pontos, né? A gente não sabe quantos pontos vai valer no Ceará, mas no Piauí são 20. E você tem que fazer pelo menos 12. Mas se você fizer só 12 ali, você está longe de passar. Então, só vai passar nesses concursos, considerando que a nota de corte é muito alta na objetiva, quem fizer excelentes redações. Vamos lá. Então vou te mostrar agora, né, o modelo que eu fiz aqui, inclusive, alunos das turmas da Polícia Penal do Piauí e da Polícia Penal do Ceará, das minhas turmas, né, de redação, já receberam, acho que foram 15 modelos, como este aqui, sobre tema de segurança pública, além de outros modelos de diversos eixos temáticos. Então, ao todo, são mais de 80 modelos prontos, 15 dos quais vão versar só sobre segurança pública, tá? E também sistema carcerário. Então vamos lá. Introdução. Segundo a psicologia, então fui eu que fiz essa redação e aí eu coloquei aqui até escrita à mão para que vocês tivessem realmente clareza de que ela cabe em 30 linhas, né? Aí, segundo a psicologia sócio-histórica de Vygotsky, o ser humano é concreto e contextualizado. Isso é, não só compõe-se por aspectos psicológicos, mas também experiência em sociedade e circunstâncias históricas. O que eu estou dizendo para você aqui, gente, assim, é o seguinte: não é para você simplesmente copiar essa redação. É legal copiar? É, porque você vai ter pelo menos aí a prática, né, de escrever. E você precisa escrever, porque no dia da sua prova você vai escrever. Você vai pegar uma caneta e um papel e vai escrever. Então você precisa treinar antes para que no dia da prova não seja uma tortura fazer isso. Tá. Mas você precisa construir sua própria redação. O que eu estou te mostrando aqui é o passo a passo,
É por isso que eu fiz tantos modelos lá no nosso curso, para que os alunos tenham uma clareza melhor de como fazer a redação, do passo a passo. Então, olhando uma redação escrita e, modéstia à parte, bem escrita, você tem a capacidade de entender como fazer, como começar cada parágrafo, como aplicar tal ideia. E você vai internalizando, introjetando isso no seu inconsciente. Então, de tanto ler modelos prontos bem escritos, você vai começando a aprender a fazer. E aí, na hora de fazer, vai ser mais fácil, tá? Então pega dessa forma. Então estou dizendo o seguinte, ó, o ser humano é um ser contextual, né? Ele não é só movido por aspectos psicológicos. O ser humano também é resultado das experiências que ele vive em sociedade, no grupo, na família, na igreja, na escola, enfim. Então nós somos seres complexos. Então eu não preciso explicar aqui, aprofundar a teoria de Vygotsky para você entender isso. Tá claro que o ser humano é um ser complexo. E o que isso tem a ver com o tema? Gente, é, os efeitos da violência nas escolhas do sujeito contemporâneo. O que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver. Ah, as nossas decisões são pautadas pelo contexto social em que vivemos. Então, veja, o repertório que está bem aplicado e você vai entendendo isso ao longo do tempo. Então, eu fiz uma breve contextualização. Então, comecei a redação com uma contextualização por meio de repertório sociocultural. Quando o corretor lê isso aqui, ele já fala: caramba, é outro nível de redação, tá? Aí ele só espera o resto, porque com certeza vai vir uma boa redação. Professor, poderia citar a Constituição Federal, que garante o direito à segurança pública? Claro, pô. Não há repertório ruim, há repertório mal aplicado, há repertório mal colocado, há repertório mal instrumentalizado. Não adianta você ter o melhor repertório do mundo se você não sabe colocar na redação, se você não sabe contextualizar e amarrar com o tema. Então, poderia ter sido outro repertório? Poderia, desde que tivesse pertinência e fosse legítimo e também fosse produtivo, tá? Então, ó, e todas essas dicas que eu estou dando aqui servem para as duas bancas, tanto o IDECAN quanto no CEP. Então, dessa forma, ó, linha 2, traços da vida urbana contemporânea, como a violência, interferem na formação do sujeito e podem conduzir padrões sociais. Então, estou dizendo, ó, que a violência interfere, né, na nossa formação, na formação dos sujeitos. Então, por exemplo, você pensa num indivíduo que cresceu numa favela do Rio de Janeiro. Não conheço as favelas do Rio, mas já vi pessoas citando que ver uma pessoa sendo assassinada lá é normal. Então, há uma banalização da violência. Então, ver 3, 4 corpos estirados no chão de manhã, quando se acorda, numa favela do Rio é normal, né? Há até bem pouco tempo, isso no Piauí era um absurdo. Hoje já começa a ser normal. A violência já chegou, né? A interiorização do crime organizado já chegou na maioria das cidades do Brasil, principalmente no Nordeste. Quem é do Nordeste, quem é do Piauí, sabe, né? As cidades, Floriano, que era uma cidade pacata, né? Picos, enfim, essas cidades, Parnaíba, tão graçadas pela violência. Teresina, então, os indivíduos que moram nesses lugares, Fortaleza, né? Sobral, Ceará, aquela região toda ali, eles pautam suas vidas, eles crescem num ambiente novo, num ambiente marcado pela violência. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, espero que seja claro. Ó, comenta para mim aí, comenta para mim. De onde você está falando aí? É do Piauí, do Ceará? Qual cidade você está falando? De qual cidade? Eu quero conhecer vocês, quero conhecer você que está aí. Quero saber de onde você está falando e qual concurso você vai fazer. Se é Polícia Penal do Ceará, se é Polícia Penal do Piauí, se são os dois. Tem gente que vai fazer os dois, né? Quero conhecer vocês. Até de outros estados também que vai fazer essa prova. Comenta para mim, beleza? Ó, linha 4. Ó. Nesse sentido, faz-se pertinente refletir sobre atuais entraves à socialização e habitual convívio com a criminalidade. Então, meus dois argumentos estão aqui. Esses dois argumentos serão desenvolvidos ao longo do fluxo argumentativo. Eu tenho aqui, ó, na introdução, tem uma contextualização. Eu fiz uma introdução de apenas 4 linhas. Deixa eu botar aqui. Introdução de apenas 4 linhas, bem sucinta, né? E tem todos os elementos de uma introdução a partir de um texto dissertativo argumentativo. Em prosa, né? Ó, tenho a contextualização, tenho tese, né? E tenho dois argumentos. Qual a tese aqui? Eu estou dizendo que a violência interfere na formação do sujeito e pode conduzir a padrões sociais. E o meu argumento um, né, é refletir sobre os atuais entraves à socialização, ou seja, como a nossa socialização, enquanto
sociedade enquanto grupo está sendo comprometida pela violência. E argumento 2, o habitual convívio com a criminalidade, ou seja, de que forma nós estamos nos habituando a conviver com o crime. Beleza, a linha 5. Agora a linha 5 vai ser o desenvolvimento do argumento 1, tá? O desenvolvimento do argumento 1. Vamos lá, linha 5. Em primeiro lugar, é importante destacar que a violência urbana afeta os laços sociais. Lembra do argumento 1? Eu falei, ó, entraves à socialização. Eu antecipei na introdução o argumento 1. Então, eu estou dizendo aqui na linha 5 que ó, é importante destacar que a violência urbana afeta os laços sociais, ou seja, a violência é um entrave à socialização. Eu usei palavras diferentes, sinônimos, para dizer a mesma coisa. Essa é a lógica do tópico frasal, que é o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento. Isso ocorre porque, vírgula. Então, essa expressão isso ocorre porque dá essa noção de argumentação a partir do momento que eu vou encontrar as causas, explicações do fenômeno. Então, isso ocorre porque, odiernamente, atualmente, viver em grandes cidades é testemunhar as consequências das desigualdades, dois pontos, assaltos, homicídios e outros tipos de delitos. Espalham os sentimentos de insegurança e medo. Por conseguinte, os indivíduos são prejudicados, ou muitas vezes impedidos de experienciarem o espaço público. Tal enfraquecimento da ocupação da urbe, ou seja, da cidade, você poderia ter utilizado as expressões, né? Eu acabo dando uma formalizada nas expressões e deixando algumas expressões mais rebuscadas, mas você poderia optar tranquilamente por expressões mais simples, né? Aí tal enfraquecimento, na linha 8, linha 8. Tal enfraquecimento da ocupação da cidade fomenta a supremacia dos espaços domésticos e privados, que são menos propícios ao encontro com o novo e o diferente. Então, gente, resumindo, traduzindo isso aqui, eu estou dizendo, e aí eu já tinha antecipado isso na introdução, que a violência tem afetado os laços sociais, a socialização. Com o recrudescimento da violência, é natural que as pessoas fiquem mais privadas, mais em casa. Então, as pessoas têm menos disponibilidade para socializar, ir para os espaços públicos, conversar, conhecer gente nova, transcender esse mundo dessas bolhas sociais da nossa casa, apenas com 2 ou 3 pessoas ali, às vezes nenhuma. Então a violência está afetando, lembra do tema? Efeitos da violência nas escolhas do sujeito contemporâneo. Esse é um efeito. Eu diminuo a socialização. Veja que eu estou mantendo total pertinência ao tema. Eu estou mantendo a lógica do tema. O que o tema pediu? Efeitos. Primeiro efeito, a diminuição da socialização. Tá? Show de bola. Linha 9, né? Diante disso, promove-se certa tendência à introspecção, que impacta a construção da identidade, uma vez que os processos psíquicos de subjetivação articulam-se às trocas em alteridade, né? Em troca, né? Bem como o desenvolvimento de capacidades fundamentais para a vida saudável em sociedade, como a empatia. Então você percebe que aqui eu tenho uma argumentação. O que é uma argumentação? É o texto em que você mostra as engrenagens sociais envolvidas. Eu trago exemplos, eu explico o porquê, eu mostro as consequências, eu mostro o passo a passo de forma a explicar o meu argumento. Eu não fico só fazendo afirmações sobre o tema, eu não fico só enchendo o texto de dados, repertórios. Veja que aqui eu não trouxe nenhum repertório. Nesse parágrafo eu não tenho nenhum repertório, mas a argumentação está boa. Eu acho que está boa. Se você mandar esse texto para qualquer professor e perguntar, professor, não era obrigatório ter um repertório? Não, mas tá excelente, não precisa de repertório. A banca quer a tua opinião, é a minha opinião primeiro. E o que vem em primeiro lugar? A tua opinião. A minha opinião, a minha capacidade de mostrar os porquês, as causas, as consequências do fenômeno. E não ficar trazendo um monte de afirmações aleatórias sobre o tema, tá? Agora, argumento 2, ó. Lembra do argumento 2? Eu falava sobre isso na introdução. Eu falava que o argumento 2 seria isso aqui, ó. Habitual convívio com a criminalidade, né? Então vamos explicar isso aqui, ó. O que é esse habitual convívio com a criminalidade? Além disso, o contato rotineiro com situações e contextos de violência pode funcionar, né? Pode funcionar como um obstáculo, linha 13 e tal,
como obstáculo no enfrentamento ao crime organizado. Então veja, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando as pessoas começam a conviver diuturnamente com a criminalidade, seja nas favelas, seja nas grandes cidades, em áreas urbanas, elas começam a aceitar aquilo como normal. E é muito mais fácil, né, do crime organizado acabar recrutando pessoas do que o Estado recrutar para o bem. Então, se é normal, se é bonito, se as músicas hoje em dia, você bota aí na Spotify, as 10 músicas, 50 top músicas do Brasil hoje, 35 são fazendo apologia ao crime organizado, a armas, a drogas, enfim, a traficantes. E eles fazem com a voz, né, bem difícil de entender, mas está tudo lá. Se você pegar a letra, você vê. É total apologia ao crime. Né? O que me garante que não tem ali um investimento do crime organizado para que isso seja possível? Para que as pessoas achem normal, né, conviver com um traficante, com um crime, com um criminoso. Ah, é bonito, é legal, ó, status, né? A música está falando que é legal. Então, isso afeta a nossa vida. De que forma? Eu vou te mostrar agora de que forma. Isso é argumentar. Mostrar, provar isso que eu estou falando. Provar é o meu efeito argumentativo. Então vamos lá. Ó, uma dura realidade, na linha 14, ó, uma dura realidade das metrópoles é a presença constante de conflitos gerados pela guerra às drogas em combate ao tráfico. Um dos efeitos desse cenário é a naturalização de episódios de tiroteios ou mortes, circulação de armas e atividades do narcotráfico, já na infância e na adolescência, em territórios ocupados por populações marginalizadas. Desse modo, edifica-se um ambiente por meio do qual a manifestação da agressividade, a disputa por poder e a banalização da transgressão à lei são tornados modelos. Segundo o estudo Masculinidade e Não Violência no Rio de Janeiro, você pode pesquisar esse estudo, né? Realizado pelo Instituto Promundo, em parceria com o programa Global Safe and Inclusive Cities, né? A proximidade entre crianças e criminalidade foi um dos fatores centrais à entrada do tráfico na vida de ex-traficantes entrevistados. Então veja que eu não estou para brincadeira, gente. Eu estou entregando modelos para vocês das turmas da Polícia Penal do Ceará e Polícia Penal do Piauí, lá no Método Brabo, nesse nível aqui, com repertórios, com exemplos, com temas prováveis, redações escritas à mão, num nível muito alto, para que vocês tenham acesso ao melhor curso possível para vocês não perderem o concurso de vocês por causa da redação, por não ter estudado essa matéria, por não ter tido acesso a bons materiais. Agora vamos para a conclusão, né? Aí, lembrando, na banca no CEP, você precisa ter um cuidado especial na conclusão, tá? Porque a banca no CEP vai obrigar, vai exigir de você uma proposta de intervenção, tá? Tem que ter proposta de intervenção. Então, lá no curso da Polícia Penal do Piauí, eu coloquei uma aula, um PDF só sobre os 5 elementos da proposta de intervenção. O que é obrigatório, o que tem que ter, tá? Vamos lá. E, portanto, não se pode negligenciar a concepção de que o território é também um dispositivo de criação das identidades. Assim, é essencial uma abordagem sistêmica da questão que vincule esferas jurídica, social e histórica. Afinal, a violência urbana deve ser considerada uma problemática não apenas por suas demandas no âmbito penal, mas sobretudo pelo potencial de atuar como alicerce de sujeitos sociais históricos, conforme propõe Vygotsky. Então aqui, ó, para ficar perfeito para a banca no CEP, e aí a banca IDECAN não exige a mesma coisa, não é obrigatório colocar a proposta de intervenção, mas na banca no CEP é obrigatório. Você teria que aprofundar um pouco mais essa proposta de intervenção. Como fazer isso, né? Como combater isso? Como é que essas medidas deveriam ser implementadas na prática? Então tem que ter um agente, um meio, um modo, uma ação. Então, para realmente resolver o problema. Então, lá no curso eu explico melhor como fazer isso aí. Então, gente, se você gostou desse vídeo, comenta para mim aí, gostei, não gostei, diz a tua cidade e aperta no botão curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque dependendo da quantidade de pessoas que comentarem aí, eu vou fazer novos vídeos, novos conteúdos desse aqui para a Polícia Penal do Ceará e Polícia Penal do Piauí. Beleza? Forte abraço. E quer saber mais sobre os meus cursos, ó, www.minhadiscursível.com, ou na descrição do vídeo também tem o link para você entrar nas minhas turmas, beleza? Forte abraço, negada. Tamo junto.